Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Eu sou a Andressa e hoje eu vim compartilhar um pouquinho de como foi a minha primeira experiência como professora. Então, gostaria de dizer que, se for do seu interesse, eu já gravei um vídeo aqui pro canal falando tudo que não te contam sobre ser professor. E eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Mas então vamos lá. Como uma boa faladeira que sou, prometo que vou tentar ser breve. Eu me formei em letras no final de abril, em 2020.1, porque a minha faculdade está com o calendário todo atrasado por conta da pandemia. Eu me formei pela Universidade Federal de Goiás, Regional Catalão, e logo que eu me formei, na verdade, antes mesmo de me formar, uns dias antes de defender meu TCC, eu comecei a trabalhar como professora de língua portuguesa e redação para uma turma de ensino fundamental 2. Então, foi a minha primeira experiência. Até então, todas as experiências que eu tinha era dos meus estágios de docência na faculdade, dos programas que eu participei. Eu já falei várias vezes aqui no canal também, mas profissionalmente foi a primeira vez em que eu pisei dentro da sala de aula como professora. Para esse primeiro dia de aula, eu estava insegura em relação a tudo, é claro. Eu tinha insegurança em relação à matéria que eu ia lecionar, eu tinha insegurança em relação a como seria a recepção dos alunos, da turma, de como seria lidar com eles, de como seria fazer planejamento de aula, que, convenhamos, a minha faculdade em letras não me preparou nem um pouco para esse momento. E aí, a minha primeira experiência foi remota, porque a escola que eu leciono ainda estava tendo aulas de forma remota. Então a primeira aula foi aqui da minha casa, né? E só depois que eu fui para o ensino híbrido, que é a minha realidade agora, onde tem alunos tanto no presencial quanto ainda no virtual, né? No mundo remoto. Então, como eu já comentei, foi um pouquinho diferente, né? Eu não entrei numa sala presencial, eu não me deparei com vários roxinhos olhando pra mim, que talvez também pudesse me causar mais insegurança ainda. Eu entrei numa sala virtual do Google Meet, me deparei com várias fotinhas e pouquíssimas câmeras abertas. Então foi aí uma experiência completamente diferente de muitos professores, né, no seu primeiro dia de aula. Eu não sei se é muito, como que eu posso dizer? Se é muito óbvio dizer como foi, né, quando eu cheguei, o que que eu falei, mas já que é pra compartilhar como foi essa experiência, eu vou contar. Então, eu cheguei, me apresentei, na verdade a turma já me conhecia, porque eu já tinha sido apresentada pra eles, mas fiz novamente uma apresentação, falei que eu era nova professora de língua portuguesa e redação, e tinha também preparado uma dinâmica para fazer com eles, dentro das minhas condições do ensino remoto, já que eu não estava na sala de aula presencial, já que eu não sabia como seria essa recepção dos alunos, né? Já que eles muitas vezes não precisam abrir a câmera, não é algo obrigatório. Às vezes também eles nem se sentiriam confortáveis para fazer isso, já que era o primeiro dia, e eles não estavam dentro da sala de aula presencial tendo que olhar na minha cara. Mas então eu falei, olha, agora a gente vai fazer uma dinâmica pra gente se conhecer melhor, afinal é nosso primeiro dia, nosso primeiro contato. E se cabe aqui comentar, eu entrei, não foi o primeiro dia de aula dos alunos. Quando eu cheguei, eles estavam no segundo bimestre, né? A professora anterior a mim ficou um bimestre e ela teve que sair, então eu entrei logo no segundo bimestre. E aí, a dinâmica que eu preparei foi que a gente criasse um perfil no Padlet, que é uma plataforma que pode ser usada nas aulas remotas. É até uma dica aí, se você tá ainda no ensino remoto ou no ensino híbrido e se os seus alunos conseguem acessar a internet dentro da sala de aula, é uma ideia. Depois eu posso falar melhor sobre isso, fazer um vídeo com algumas dicas se vocês quiserem. Meus
muitos seguidores que tenho. Mas continuando. Como funciona então, né? Como funcionou essa dinâmica? No Padlet você tem a função de criar um mural em que você pode colocar vários posts, várias informações. E esse mural, ele pode funcionar como como que eu diria? Um perfil na rede social. Porque você pode inserir música, você pode inserir foto, você pode inserir vídeo, imagem, né? Já falei. Várias coisas, texto. Então eu criei a partir desse mural um perfil pra mim. Escrevi lá meu nome, minha idade, as coisas que eu gostava de fazer, e inseri várias fotos que tinham a ver comigo. Então eu coloquei foto, por exemplo, do pôr do sol, que é uma coisa que eu gosto muito. Eu coloquei as músicas que eu gosto, eu coloquei foto minha na faculdade pra falar que eu tinha feito faculdade de letras. E mandei o link lá na aula, né? E pedi que eles fossem até o meu perfil pra gente interagir, mas que também eles criassem o seu próprio perfil. Porque aí vai se abrindo, assim, uma rede de vários perfis que você pode entrar na dos outros e se conhecer melhor. E isso funcionaria até para os alunos que talvez fossem novos na escola naquele ano, né? Poder conhecer um ao outro. E aí é claro que nada sai perfeito, nem todos os alunos toparam criar um perfil, mas eles pelo menos interagiram bastante no meu perfil. E eu acabei deixando aberto, porque tem a opção de você deixar aberto para qualquer pessoa inserir qualquer coisa naquele mural. Então eles começaram a colocar foto de meme no meu mural, mas foi bem legal, assim. Aí eu conheci eles, entrei no perfil dos que fizeram, né? E levou menos tempo do que se eu pedisse para cada um se apresentar. Ainda que talvez eles nem quisessem, porque como eu falei, era um ensino remoto. E aí, gente, como eu já falei, eu tava começando o segundo bimestre, então eu não poderia tirar ali mais de uma aula pra gente fazer uma dinâmica de se conhecer. E naquele dia eu tinha 2 aulas seguidas uma da outra, então eu falei, olha, a primeira aula a gente vai fazer essa dinâmica e na segunda aula a gente já vai começar o conteúdo que a gente tem pra aprender nesse bimestre, né? O conteúdo que a gente ia iniciar era substantivos, então foi tranquilo, porque a gente sabe, né, que alguns assuntos, por exemplo, de morfologia são mais fáceis de se trabalhar em língua portuguesa do que sintaxe, que já pega um pouco mais. Então, eu tinha preparado minha aula com antecedência, né, fiz slides, porque a gente estava no ensino remoto, e foi um pouco tranquilo, tentei assim ser o máximo que eu pudesse de clara, objetiva, falar com calma para ver se os alunos compreendiam, porque era também o meu teste de didática, né? É claro que eu não ia já conseguir ter resultados se os meus alunos estavam aprendendo a partir da minha metodologia ali no primeiro dia de aula, mas já daria para saber a partir dessa aula, né? Mas agora eu quero contar um pouquinho de como eu me senti em relação a tudo isso e também poder dar algumas dicas para quem vai aí passar pela sua primeira experiência como professor. Mesmo que sua disciplina talvez não seja a mesma que eu leciono, né? Vai que te ajuda. Como eu já comentei no começo do vídeo, eu me senti muito insegura, eu tinha medo dos alunos não gostarem de mim, outro de não se adaptarem ao meu jeito de dar aula, e também tinha muito medo de não ser respeitada, porque eu tenho essa carinha de jovem e também a minha altura não me favorece muito. Eu tenho 1,56 m de altura, então depois quando eu fui pro presencial e os alunos me viram pela primeira vez, eles ficaram chocados que eu era tão pequena e que eu tinha essa cara de adolescente, e isso era uma das minhas inseguranças. Eu achava que por ser pequena, por ter cara de adolê, talvez eles não me respeitassem. E de início eu preciso comentar que foi bem tranquilo, os alunos me respeitaram sim, eles foram bem, talvez, empáticos comigo, sabe? Me ouviam, não tive nenhuma coisa assim de problema em relação à minha idade, à minha altura. Claro, teve gente que zoou, né? Tia, você é muito pequena, meu Deus, quanto você tem de altura?
mas levei isso na brincadeira para que não se tornasse um problema, já que eu senti insegurança em relação a isso. Eu também tinha medo em relação à minha didática, tinha medo de não ser uma boa professora, os alunos não entenderem aquilo que eu estava ensinando. E eu acho que eu ainda tenho esse medo e vejo como um ponto positivo, porque eu sinto que se eu achar que eu sou boa demais, que eu sou uma professora ótima, eu vou me acomodar, eu não vou sentir que eu preciso me aprimorar, que eu preciso estudar mais. E eu não gostava de ter professores acomodados na época em que eu estava na escola, então eu jamais vou querer ser uma professora acomodada. O que eu quero é sempre dar o meu melhor enquanto professora, né? Me esforçar para que os meus alunos não só aprendam, mas que eles não estejam tendo aula com aquele professor que dá sempre a mesma coisa, que sempre para ali no tradicional. Requer muito esforço você sair do tradicional, você pensar em aulas interativas, mas dentro do meu possível eu tô sempre tentando, porque é isso que me motiva a entrar dentro da sala de aula todos os dias. E ligado também à minha didática, eu tinha medo do conteúdo que eu ia ensinar, que é a gramática da língua portuguesa. Eu tinha muito medo de não saber responder uma pergunta de um aluno, mas hoje eu sinto menos medo em falar para ele que eu não sei a resposta de uma coisa, que eu vou procurar saber e que eu posso trazer para ele na próxima aula. Mas tenho aí comigo minha melhor amiga gramática, estou sempre buscando estudar, também para levar aulas que sejam diferentes, que sejam de uma gramática contextualizada, porque eu queria ter tido um ensino assim. Ninguém aguenta mais fazer exercício de reprodução, de classificação, então eu tenho aí como meta, e isso vai ser pro resto da vida, buscar sempre inovar o meu ensino de gramática. E o que me deixa com menos medo de entrar na sala para ensinar gramática é pensar que por mais que eu ensine, que quando eu ensino gramática, eu ensino sobre regras da norma culta da língua portuguesa, eu sempre vou querer fazer ligação com a nossa realidade. Mostrar para os meus alunos que uma coisa que é adequada e que deve fazer parte da escrita, muitas vezes não funciona na língua falada, porque na fala se trata de um contexto de comunicação, né, que a gente não vive se policiando das regras. Eu também promovo esse tipo de reflexão nos meus alunos para que as minhas aulas não fique parecendo para os meus alunos que eles estão estudando uma coisa que nada tem a ver com o nosso cotidiano, com a nossa realidade, enfim, com a nossa vida, né? Para finalizar, se eu posso dar uma dica para você que vai ter aí sua primeira experiência como professor, tudo bem sentir medo, tá? Mas sempre planeje suas aulas, porque o planejamento é o nosso maior aliado depois do nosso estudo, né? Do nosso constante estudo. O planejamento é nosso grande amigo. E por mais que você sinta medo, vá aberto a essa experiência. Permita que você tenha uma relação legal com seus alunos, que eles não te vejam como a pessoa ali que sabe tudo, o supremo. Se permita aprender com seus alunos, porque a gente sabe, né, que sala de aula é troca. Então, eu acho que isso me ajudou na minha primeira experiência. Eu fui muito aberta a receber o que meus alunos tinham para me ensinar e sou até hoje. Eu sempre prezo por ter uma relação legal com os meus alunos. Eu quero que eles me respeitem. E como eu falei, eu tinha medo no primeiro dia que isso não acontecesse. Eu quero que eles me respeitem, mas eu também quero que eles não me vejam como uma pessoa distante. Eu quero muito que meus alunos me vejam como uma pessoa próxima deles, que eles se sentem confortáveis em falar sobre talvez coisas que sejam difíceis de falar dentro de casa. Então eu tô sempre buscando levar assuntos que permitam discussões saudáveis, que permitam reflexões legais, que façam eles refletirem sobre o que não é legal fazer com um colega, o que não é legal fazer com uma pessoa da família, nem com um estranho, sabe? Então eu busco sim tratar esses assuntos dentro da minha sala de aula, para que no futuro eles fiquem felizes de ter
falado sobre isso, né, nessa época, porque quando eu tive professores na época da minha escola, professores que se abriam e me escutavam eram os meus preferidos. E só pra finalizar, tudo bem errar, tá, gente? Essa aí vale pra mim também. Eu, às vezes, tenho muito medo de errar, de pensar, nossa, mas eu podia ter feito diferente. Mas é aquilo que eu falei, né? Se eu fosse perfeita, por que eu teria que fazer mais alguma coisa? Eu ia me achar a fodona. E eu não sou, né? Olha minha carinha de 12 anos, eu tô só no começo da vida. Então, é isso. Muito obrigada a todo mundo que assistiu até aqui. Espero que você tenha gostado. Se você tiver alguma dúvida, algum comentário e alguma experiência para compartilhar, comenta aqui, tá? Um grande beijo para todo mundo e tchau!